Você certamente já deve ter ouvido que se 10 pessoas numa mesa estão sentadas, vem um nazista e se senta nessa mesa e ninguém se levanta, você tem 11 nazistas naquela mesa. Então eu te proponho um cenário aí, imaginário. Você está num bar, sentado, tomando cervejinha ali com os amigos, e do seu lado se senta um sujeito com uma braçadeira e o símbolo nazista, a suástica. O que você faria? Sério, você está lá sentado, curtindo o sabadão com seus amigos no bar, e alguém se senta do seu lado com o símbolo nazista. Porque essa pergunta é o que alguns frequentadores de um bar no estado de Minas Gerais tiveram que se fazer nesse final de semana. Algumas cenas circularam nesse final de semana nas redes sociais mostrando um senhor sentado com uma abraçadeira, com uma suástica, num bar em Minas. E por um lado, algumas pessoas completamente indiferentes àquilo, como se fosse totalmente normal que alguém trajando um símbolo nazista estivesse do seu lado, e outros indignados que chamaram a polícia. A polícia foi ao local e não fez nada. Sendo que no Brasil, apologia ao nazismo, incluindo ostentar e veicular símbolos nazistas, é um crime. É um crime. A primeira coisa tem a ver com essa naturalização do horror. Por que propagar símbolos nazistas e ideais nazistas é um horror? E é estranho ter que vir falar isso aqui, porque parece ser óbvio, na verdade, né? A gente tem um momento ali na história da humanidade, século XX, que você tem uma guerra e uma operação industrial de extermínio de certas categorias sociais, incluindo judeus, que foram milhões e milhões de judeus exterminados pelo regime nazista, homossexuais, ciganos, comunistas, deficientes físicos e mentais, um verdadeiro trabalho, uma verdadeira operação para extermínio de certos grupos. Só isso já bastaria para que houvesse um repúdio universal dessa ideologia e desse programa político bizarro, pavoroso, bárbaro. E é estranho ter que recordar algo que é tão recente, não tem nem 100 anos que isso se deu, mas teve uma pesquisa recente nos Estados Unidos que 2/3 dos jovens, dos millennials, não sabem o que foi Auschwitz. Você tem um texto do Adorno que é a educação após Auschwitz, e a mensagem que ele transmite nesse texto é que a gente não pode esquecer a barbárie, para que isso jamais se repita, para que nenhum momento na história futura reproduza o que se deu durante os anos 40 na Alemanha nazista. Então, essa proibição de símbolos, e inclusive em alguns casos a proibição até do livro do Hitler, o Mein Kampf, a Minha Luta, se dá justamente por isso. Para que essa ideologia, para que esses ideais, para que esses pensamentos, para que essa proposta de extermínio de certos grupos jamais se repita. E o primeiro equívoco é a naturalização do horror, é a naturalização da barbárie. Quando você vê alguém com um símbolo nazista do seu lado e você não pensa que aquilo é inaceitável, que você não pensa que aquele sujeito não deveria estar ali ou deveria estar preso, porque sendo um crime é o que ele mereceria. A polícia de Minas, ela emitiu uma nota segunda-feira de manhã, dizendo o seguinte, eu vou ler a nota inteira aqui porque esclarece muito o que se deu ali e como foi a atitude da polícia incorreta nesse momento. Então diz a nota, a polícia militar repudia veementemente qualquer forma de discriminação e apologia ao crime por motivo de preconceito ou apologia a símbolos que denotem desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, bem como reafirma seu compromisso com a proteção integral dos direitos humanos. Na oportunidade, o comando do 28º Batalhão de Polícia Militar esclarece que, acerca do fato ocorrido na noite do dia 14 de dezembro de 2019, na cidade de Unai, Minas Gerais, em que um cidadão encontrava-se em um estabelecimento comercial vestido com uma braçadeira com o símbolo da suástica, após acionamento via telefone 190, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e entendeu que o caso em tela não se amoldava com precisão ao crime previsto no artigo 20, parágrafo 1º, Lei 7.716 de 89, alterada pela Lei 9.459 de 97. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. O entendimento inicial dos policiais militares, pelas circunstâncias no local, foi de que o uso da faixa não se enquadrava no verbo veicular e nem nos demais verbos do tipo legal previsto, citado anteriormente. Ante ao exposto, optou para que o indivíduo fosse orientado a retirar a citada abraçadeira, para evitar problemas de segurança que poderiam advir em razão da indignação de outras pessoas presentes, e a situação foi resolvida no local.
e, não obstante tal providência, foi registrado, atinente ao fato, um boletim de ocorrência interno, o qual será remetido pelo comando da unidade para as autoridades competentes para a apuração do fato. Esclarece-se também que está sendo instaurado procedimento administrativo para apurar a conduta dos policiais militares ante ao caso, especialmente para verificar o protocolo de atendimento adotado no caso concreto. Ou seja, a polícia foi lá, tinha um sujeito com a suástica no braço, né, ostentando um símbolo nazista, que, na minha interpretação, se enquadraria nesse parágrafo 1º dessa lei, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos nazistas. A polícia foi lá e considerou que não era crime aquilo, e a polícia interpretou que ele não estava veiculando o nazismo com uma braçadeira nazista. Pediram para que ele retirasse, não porque isso era um crime, não porque isso violava a lei e nem ofendia as pessoas ao redor dele, mas para a proteção individual do sujeito, do nazista. A polícia estava protegendo o nazista dos outros, da revolta popular em relação à violação daquele crime. Como eu disse, o primeiro estágio da barbárie é a naturalização da barbárie. Quando você estuda o período histórico do nazismo, quando você estuda a ascensão do fascismo italiano e do nazismo na Alemanha, você vê duas posturas principais em torno disso. Três posturas, na verdade. A primeira delas é a adoção da ideologia. Pessoas que veem no Hitler, no Mussolini, representantes daquilo que eles acreditam. São pessoas ali, são líderes que defendem o que elas querem implementar enquanto sociedade. Então, o primeiro grupo. E que era uma minoria no começo. Ressalte-se isso. Quando o nazismo surgiu na Alemanha e começou a ocupar os primeiros postos no governo alemão, era uma minoria, era um partido minoritário, era pequeno, não tinha relevância nacional. O segundo grupo é dos indiferentes. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz se tem um cara com uma braçadeira, com suástica do meu lado. Tanto faz. Não me afeta isso. Ou que menosprezaram esse risco. Ou que disseram, não vai acontecer nada. Tem um livro muito interessante que se chama A Linguagem do Terceiro Reich, que é do linguista Viktor Klemperer. E ele fala justamente isso. Como muitos judeus viam a retórica, ouviam o que o Hitler dizia, ou o que os nazistas diziam, e falavam assim, mas isso não vai dar em nada. Dá nada. Não vai levar a lugar nenhum. Eles não vão fazer nada, é só para convencer a população, é só para angariar votos, eles não vão fazer nada depois. E de fato fizeram. E o terceiro grupo foi o grupo da resistência, grupos que se opuseram a isso e pagaram, em muitos casos, com a própria vida. Pessoas que foram também para campos de concentração, para campos de extermínio depois. Pessoas que não aceitaram esse tipo de retórica e que foram vítimas da violência e da brutalidade. Então, quando há a naturalização desse tipo de ostentação da intolerância, que é o caso de alguém com uma braçadeira da suástica, que é alguém que tem orgulho de ser nazista no Brasil, num país que é completamente miscigenado, você tem uma grande parcela da população que se declara como negra ou parda. Quando você tem um sujeito que proclama, na verdade, o ideal de supremacia racial, que é um crime, e essa pessoa não é punida, com policiais do lado dele observando. Se você assiste o vídeo, você vê os policiais do lado, parado, conversando e olhando para o sujeito. Quando você naturaliza isso, você abre e comporta para que essa retórica crie raízes. Recentemente saiu uma reportagem dizendo que no Brasil atualmente há mais de 200 grupos neonazistas, que a mensagem desses grupos pode chegar a 50 mil pessoas no Brasil pelas redes sociais. E isso só se dá porque aparentemente o horror ao horror está desaparecendo. O brasileiro se acostumou a se anestesiar diante de muitas coisas que são completamente inaceitáveis. Mas como elas ocorrem cotidianamente, na porta da sua casa, você vai se acostumando. É normal. Todo lugar do mundo é assim. E de repente você tem agora um sujeito, um neonazista, um nazista, do seu lado no bar, e parece que isso virou normal também. E não é normal. Obviamente não é normal, e não é todo lugar do mundo que seria normal isso. Então a pergunta que eu quero deixar para vocês aqui é se pôr na posição daquelas pessoas naquele bar sentadas ali. O que você faria? Sério, é uma pergunta genuína. O que você faria? Eu quero saber o que você pensa sobre isso aqui, sobre essa situação, sobre esse evento que se deu em Minas Gerais aí, com o sujeito com uma braçadeira nazista, a reação da polícia, a reação dos frequentadores do bar, do dono do bar, do gerente do bar. O que isso diz pra gente sobre esse momento no país hoje? Deixa aqui no comentário. Deixa o joinha, assine o canal do Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.